Olhares mais abertos do que nunca. O título do Acorda Vascão foi Olhos Abertos. Porém, torcedor vascaíno, a situação é muito mais séria do que nós pensávamos. Olhares abertos para essa partida do próximo domingo contra a equipe do Santos. Teremos Anderson Daronco responsável pela arbitragem, responsável pelo apito. É inacreditável a CBF colocar um árbitro que há 5 rodadas atrás o Vasco estava formalizando uma reclamação à CBF contra uma partida feita pelo próprio Daronco. Porém, além disso, a situação só piora. Hoje, o Santos enviará um coordenador à CBF para conversar com membros da Confederação Brasileira do Futebol sobre a partida desse próximo domingo. A pergunta que fica é: qual será o motivo desta conversa? Porque um coordenador do Santos estará indo à Confederação Brasileira do Futebol dias antes de uma decisão nesse próximo domingo, que além de tirar o Santos da zona do rebaixamento, poderá colocar o Vasco novamente no Z4. Não para por aí, torcedor, pois nesse próximo domingo, o Santos entrará em campo contra o Vasco da Gama com um efeito suspensivo, pois a Vila Belmiro foi novamente punida com 2 jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo. O Vasco, há alguns meses atrás, quando também foi punido pelo mesmo STJD, também entrou com efeito suspensivo. Na época, negado. Dessa vez, aceito pelo Santos, e ele conseguirá atuar contra o Vasco da Gama com a presença do seu torcedor. Além disso, não para por aí. É favorecimento, é uma carga de ingressos colocada completamente contrária a uma ordem e regra do próprio futebol brasileiro. A capacidade da Vila é de 16 mil pessoas. O Vasco terá direito a apenas 500 ingressos e, por lei, era para o Vasco ter direito a 10%, ou seja, 1.600 ingressos. Então, torcedor, é olhares abertos, olhos abertos, alerta ligado. É uma partida que preocupa o torcedor vascaíno. E, infelizmente, a realidade, diante de tudo que já aconteceu com o Vasco da Gama, não apenas nesse Campeonato Brasileiro, mas na história do futebol, é sim para a gente ficar preocupado com esse jogo contra o Santos no próximo domingo. Mas a gente vai falar sobre isso com mais clareza. A gente vai trazer mais evidências sobre essa situação que de fato preocupa o torcedor cruzmaltino. Além dessas muitas outras novidades, falaremos sobre o grande destaque do elenco vascaíno que hoje é Paulinho Paulo, um nome que vem se destacando partida após partida e esteve até mesmo se sentindo mal nesse último jogo contra o América Mineiro, mas fez questão de entrar em campo. Falar também sobre 777 Partners, porque é olhares abertos também para os norte-americanos. Não é porque hoje o Vasco vive um bom momento dentro da tabela do Campeonato Brasileiro que a gente não vai mostrar os erros. Dinheiro atrasado, era para a grana do aporte a ter caído os 120 milhões de reais, porém até agora nada, o que prejudica o Vasco da Gama na sua gestão e muitas outras informações. É um Fala Gigante, torcedor, muito agitado, muito movimentado, mas com um clima de preocupação. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, como a gente sempre faz aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Eu tenho certeza que nesse vídeo você não vai sair antes, vai ficar até o final, pois as informações de fato são quentíssimas. Porém, antes, rapidinho, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal de verdade mesmo, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Você diariamente terá 3 vezes por dia muitas informações do nosso Gigante da Colina, sempre com muita clareza, sempre com muita exatidão, sempre com muita informação verdadeira a você. Então se inscreva aqui embaixo, é rápido, é fácil e ajuda muito mesmo o nosso crescimento. Você não paga nada, você não perde tempo, você não tem que se cadastrar em lugar nenhum, é apenas se inscrever. Além disso, é claro, né? Deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação do nosso vídeo e também ative seu sininho de notificação. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, torcedor. Eu quero começar aqui primeiramente este Fala Gigante que vai ser bastante movimentado. Já adianto aqui a vocês no início do vídeo, nesta introdução, né? Falando sobre essa partida do próximo domingo contra a equipe do Santos na Vila Belmiro. É um jogo que será marcado com certeza por problemas, polêmicas, pois antes mesmo do seu início, as polêmicas já circulam o ambiente da Vila Belmiro, o ambiente desta decisão. E será uma decisão, torcedor. Fica nítido para nós, torcedores, diante do posicionamento desse atual elenco, que o clima é de decisão no CT Moacir Barbosa. Ontem o Rossi, no dia de reapresentação do elenco titular, ele colocou nas suas redes sociais uma imagem e nela está
semana de final, semana de decisão. Então esse é o clima, pois é uma partida que, caso o Vasco vença, dependendo da sequência de resultados, o Vasco ficará a 4 pontos de distância do primeiro time dentro da zona do rebaixamento. É um jogo importantíssimo para o Vasco da Gama. Você ficar a 4 pontos de distância do primeiro time dentro da zona é você ficar uma partida de distância, 2 partidas de distância, ter uma gordura importante para esse momento do Campeonato Brasileiro, visto um time que já ficou a 9 de distância do time que era o primeiro a ficar fora da zona quando era o lanterna, o Vasco da Gama. Ou seja, a partida de domingo é uma partida de virada de chave, é uma final. É um jogo que ou tira o Vasco e coloca 4 pontos de distância do primeiro time dentro da zona, ou é uma partida que, dependendo da sequência de resultados desse próximo domingo, caso o Vasco perca o seu jogo, caso o Bahia ganhe, caso o Goiás ganhe, o Vasco será novamente empurrado lá para a zona do rebaixamento. Ou seja, é um jogo completamente decisivo. É um jogo com clima de final. Até porque, após enfrentar o Santos na Vila, o Vasco enfrentará o São Paulo, que é o adversário que hoje está no grupo dos 12 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O que isso significa? É um adversário hoje que está no local em que o Vasco procura estar nas próximas rodadas, que é o local de vaga de classificação para a Sul-Americana, a competição que o Vasco buscará estar presente em 2023. Então, torcedor, esse jogo é o decisivo. É o jogo que, para mim, em caso de uma vitória, eu acredito hoje que o Vasco não cai. Mas domingo, se o Vasco vencer o Santos, é como se o Vasco estivesse pegando um selo e batendo e colocando no papel. Puf, não cai. É um jogo decisivo. Mas é um jogo que, antes mesmo do seu início, além de tomar esse clima de ansiedade na torcida, no elenco, é um jogo que já é cercado de polêmicas. A primeira polêmica se trata do Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Pois o que acontece? O Santos, muito perto daqueles 4 meses atrás, onde houve problema entre Vasco da Gama e Goiás, também aconteceu um problema na Vila Belmiro. E exatamente por esse motivo o Santos pegou 4 jogos de suspensão. O Vasco também pegou os mesmos 4 jogos de suspensão pelo STJD. Porém, o que aconteceu? O Santos cumpriu esses 4 jogos, voltou para a Vila Belmiro. O Vasco cumpriu esses 4 jogos, São Januário se manteve com os portões fechados, o Vasco chegou a atuar em São Januário com os portões fechados, e além disso, o STJD ainda marcou um novo julgamento para aumentar a punição do Vasco para 2 partidas. Ou seja, o Santos saiu ileso, cumpriu os 4 jogos, ok. O Vasco, além de ter cumprido os 4 jogos, o STJD tentou aumentar a punição, o que não houve efeito, não foi aceita, né? Essa tentativa, e ainda o Ministério Público do Rio de Janeiro fechou o São Januário. Ou seja, o Vasco saiu muito mais prejudicado do que o Santos, com uma situação que aconteceu bem menos grave do que a do Clube Paulista. Mas seguiu. Após os problemas que o Santos continuou tendo durante o Campeonato Brasileiro, houve um outro problema na Vila Belmiro. E o STJD aplicou mais uma punição ao Santos, de apenas 2 jogos. Um jogo contra o Vasco, nesse próximo domingo, e um jogo contra o Red Bull Bragantino, também na Vila Belmiro. Porém, sabe o que aconteceu, torcedor? O Santos entrou com um efeito suspensivo. O Vasco também, lá atrás, entrou com um efeito suspensivo. Foi negado pelo STJD, o Vasco da Gama. Porém, esse efeito suspensivo pedido pelo Santos foi aceito. Ou seja, para essa partida do próximo domingo, o Santos está teoricamente punido, mas por causa do seu efeito suspensivo conseguirá colocar público na Vila Belmiro nessa partida decisiva. E além disso, além de ter um efeito suspensivo, o Santos também conseguiu um treino aberto na Vila Belmiro no sábado. Ou seja, um efeito suspensivo concedido e um treino aberto na Vila Belmiro sábado para o torcedor santista. Então é muita polêmica logo nos primeiros minutos que eu estou trazendo aqui a vocês de vídeo. O Santos consegue um efeito suspensivo para jogar a sua decisão contra o Vasco. Um jogo que, em caso de uma derrota para o Santos, poderia rebaixar o Clube Paulista. Porém, não para por aí. Não para por aí, a polêmica não finaliza aqui. A polêmica continua a partir do momento que o Santos jogará na Vila Belmiro, um estádio com capacidade para 16 mil pessoas. E por lei das regras da CBF, o Santos teria que disponibilizar ao torcedor vascaíno, que é a torcida visitante, algo em torno de 1.500 ingressos, no mínimo. A carga mínima para torcedores visitantes é de 10% dos ingressos totais à disposição.
O Santos disponibilizou apenas 500. Eles foram colocados à venda agora pela parte da manhã e foram vendidos em apenas 5 minutos. É claro, 500 ingressos para o torcedor vascaíno não é nada, que vem esgotando ingressos ao longo do território brasileiro. É na Fonte Nova, esgota, é no Nabi Abichedid, esgota, estádio do Bragantino, é no Allianz Parque, esgota, e eles colocaram apenas 500 ingressos à disposição. A justificativa é que a Polícia Militar de Santos colocou isso como uma ordem, apenas 500 ingressos à torcida vascaína. Então, mais uma polêmica. A outra polêmica trouxemos a vocês no Acorda Vascão. Anderson Daronco no apito. Gostaria muito de saber como a CBF coloca para apitar um jogo do Vasco da Gama um árbitro que há 5, 6 rodadas atrás, o mesmo Vasco estava indo, a mesma CBF, realizar formalizar uma reclamação devido à péssima atuação do mesmo na partida entre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino, onde o Vasco foi duramente prejudicado com a penalidade máxima não marcada por Anderson Daronco. E na penalidade máxima que foi marcada, ele tentou ali de todas as maneiras possíveis não marcar o pênalti. Quase 10 minutos no VAR tentando encontrar uma imagem que não pudesse marcar a penalidade. E aí a CBF bota esse árbitro e coloca para apitar a decisão entre Vasco da Gama e Santos. Tudo pro lado deles, tudo pro lado do Santos. E aí, para finalizar todas as polêmicas, e teremos mais com toda certeza até o próximo domingo, tivemos a informação que nessa parte da manhã o Santos fará uma visita na CBF ainda hoje. O Alexandre Galo, para quem não sabe, que é o coordenador do Santos, foi ao Rio de Janeiro, já está presente no Rio de Janeiro. Ele está acompanhado, inclusive, do Clodoaldo Tavares, que, para quem não sabe, é o assessor especial da presidência do Santos, e também está acompanhado de Felipe Rosseto, que é o advogado do Clube Paulista. A intenção dessa visita dessas 3 pessoas, coordenador do Santos, assessor do presidente do Santos e o advogado do Santos, é visitar a comissão de arbitragem e o departamento de competições. Ou seja, o Santos está saindo de São Paulo, vindo ao Rio de Janeiro para conversar com a comissão de arbitragem. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Porque tem que falar assim. E aí o Santos se posicionou dizendo: o objetivo é estreitar ainda mais a relação com a entidade máxima do futebol e discutir assuntos pertinentes ao clube nessa sequência do Brasileirão. Então o torcedor vascaíno é no mínimo questionável, não é? É no mínimo estranho, não é? É no mínimo chato, no mínimo preocupante, como antes de uma decisão, o Santos envia pessoas, envia profissionais que trabalham dentro do clube para conversar com a comissão de arbitragem. Após tudo que eu já trouxe a vocês de polêmicas a favor do Clube Paulista para esse jogo do próximo domingo. É efeito suspensivo, é uma arbitragem que preocupa o torcedor vascaíno, visto a mesma partida que o Anderson Daronco fez contra o Red Bull Bragantino, que preocupou e teve reclamação à CBF. É ingressos colocados de uma forma errada, contrário à lei, que nada é falado. É um primeiro turno em que o Vasco foi prejudicado contra o Santos dentro de São Januário, com pênaltis não marcados. Então o torcedor é preocupante. Olhos abertos, alerta mais ligado do que nunca, torcedor. É uma partida que preocupe muito o vascaíno. É duro, é chato, mas é a realidade. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você acha sobre isso. Eu tô preocupado, torcedor. Eu tô preocupado e exatamente por esse motivo fiz questão de preparar esse vídeo e gravar aqui a vocês. É para nós ficarmos sim com os olhos bem abertos para essa decisão na Vila Belmiro. E é também para o torcedor vascaíno ficar com olhos abertos. Antes, porém, é claro, deixa aí a sua opinião sobre o que você achou dessa postura do Santos, da postura da CBF, o que você pensa para a partida desse próximo domingo. A sua opinião é completamente importante para o nosso canal. E também, é claro, se inscreva aí no canal do Gigante Vasco. Como vocês puderam perceber, a gente traz informações aqui claras, corretas, sem nenhum tipo de invenção. Então a gente precisa muito de você. Se inscreva aí no canal para a gente bater a meta dos 111 mil inscritos. Faltam menos de 100 pessoas. Outro ponto importante que eu quero tocar aqui a vocês com a mesma frase: alerta ligado, 777 Partners. Não é porque nós estamos passando por um bom momento que nós não temos que trazer informações que preocupam o torcedor vascaíno quanto à empresa detentora de 70% da SAF do Vasco, a sócia majoritária do Clube de Regatas Vasco da Gama. Qual é a questão, torcedor vascaíno? No contrato assinado no ano passado, entre Vasco e 777 Partners, há ali no contrato uma cláusula que deixa bem claro que todo dia 23 de setembro de todo ano, a empresa norte-americana, nos próximos 5 anos, terá que fazer o aporte ao Vasco.
O aporte no ano passado foi no mesmo valor, 120 milhões. O aporte desse ano será nos valores também de 120 milhões. E o aporte do ano que vem será na casa dos 270 milhões de reais, salvo engano. Isso está no contrato, isso está assinado. Era para o Vasco receber. O Vasco formalizou a sua planilha, realizou a sua planilha do ano, baseado exatamente nesse contrato, que no dia 23 de setembro iria receber 120 milhões de reais e pagar os débitos. Quais débitos, Lucas? Débitos do Capasso do Pumita Rodrigues, junto ao Atlético Tucumã e ao Nacional do Uruguai. Hoje, né, essas duas dívidas estão na FIFA. O Vasco corre risco de sofrer o transfer ban, ou seja, ser impedido de regularizar atletas e conseguir contratar jogadores. Isso já é uma preocupação para a próxima temporada. Então o Vasco deixou bem claro que iria receber e com essa grana dos 120 milhões pagar o Atlético Tucumã e Nacional. O Vasco tem que pagar o Jair junto ao Atlético Mineiro. Uma venda que custou, aliás, uma compra que custou algo em torno de 13 milhões de reais e o Vasco ainda não pagou. O Atlético Mineiro, depois das tentativas de conseguir esse pagamento junto ao Vasco, entrou na CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, para cobrar esse atraso. Então o Vasco está cheio de dívidas. Mas nesse momento, esperando a 777 Partners, segue ainda com elas. E o Vasco não consegue uma resposta da empresa norte-americana. O Vasco entrou em contato com alguns credores nesses últimos dias, pois havia uma promessa que terça-feira, anteontem, iria pagar Nacional, Atlético Mineiro, mas o dinheiro não caiu. Aí agora o novo prazo foi dado pela empresa norte-americana. Ainda não caiu na conta até esse momento da gravação. Então é algo que preocupa. O Vasco, nesse momento, adota silêncio quanto a isso, não está se posicionando. Acredita-se, dentro do Vasco da Gama, que esse aporte vai cair até o final de semana, mas também ainda não há nenhuma certeza. É uma dúvida. E aí fica a pergunta, por que não caiu esse dinheiro? Cadê a grana da empresa norte-americana? O Vasco hoje vive um momento. O Vasco hoje saiu da zona do rebaixamento. As críticas, normal, será pior, né? Será bem menor do que seria caso o Vasco estivesse na zona. Essa bomba que está explodindo agora de a 777 não pagou o dinheiro do aporte, meus amigos, se o Vasco estivesse na zona do rebaixamento, na lanterna, iria cair de uma maneira surreal. Pelo fato de estarmos vivendo um bom momento, cai mais leve. Mas é preocupante da mesma maneira. Isso, deixa eu te falar uma coisa, para aqueles que são contrários, não é uma SAF, porque eu acho que a SAF é o caminho para vários clubes. A América Mineiro está se tornando uma SAF, aliás, já é uma SAF, o Fortaleza se tornou uma SAF, o Cruzeiro é uma SAF, muitos clubes aí se tornarão uma SAF, é o caminho natural do futebol brasileiro. Então o problema em si não é a SAF, mas o problema é a 777 Partners, a empresa que é a detentora hoje da grande maioria da SAF do Vasco. Isso é quebra de contrato, eu já adianto aqui a vocês. A partir do momento que há no contrato uma cláusula que faz com que a empresa norte-americana todo dia 23 tenha que pagar o valor colocado em contrato e não paga, isso é quebra de contrato, torcedor. Então isso tem que ser visto. Para o presidente que estará dentro do Vasco, isso é quebra de contrato. Não pode se atrasar um valor tão importante para o fluxo de caixa do Vasco da Gama. Então, alô 777, alô Jorge Salgado, alô Osório, alô vocês que trabalham no Vasco da Gama. É para ficar de olho sim. Então, o próximo presidente que entrar dentro do Vasco, é importante também estar de olho quanto a isso. Só para finalizar o vídeo, falar sobre o homem da temporada, após Ramon Dias. Falar sobre Paulinho Paula, porque tivemos uma informação nesses últimos dias que eu estou segurando para trazer aqui a vocês, que é muito legal, que mostra a determinação, mostra a vontade, mostra o desejo de um jogador em vestir a camisa do Gigante da Colina, que no caso é Paulinho Paula. Paulinho Paula, torcedor vascaíno, que é um dos grandes destaques desse elenco do Vasco. Para vocês terem noção, desde o momento em que Paulinho Paula estreou com a camisa do Vasco da Gama, ele se tornou o primeiro atleta em dribles certos com 12, o primeiro em passes decisivos com 14, o primeiro em desarmes com 16, o primeiro jogador do elenco em faltas sofridas com 33, o primeiro jogador do elenco em duelos ganhos com 66 duelos ganhos, o primeiro em passes certos no terço final com 103 passes certos e o segundo em bolas recuperadas. Ele é o líder do Campeonato Brasileiro em duelos ganhos no chão durante esse período desde a sua estreia em 60 partidas. Ou seja, Paulinho Paula, meus amigos, não é apenas o grande destaque do Vasco, é o grande destaque do Campeonato Brasileiro. E por ser esse grande destaque do Vasco, algo muito legal aconteceu nessa última segunda-feira. Paulinho Paula atuou contra o América Mineiro nesta última segunda com febre. Paulinho Paula atuou com febre em razão de uma virose que ele acabou pegando, foi medicado, não estava 100%. Porém, pelo fato de ser um jogo importante contra o América Mineiro, o mesmo fez questão de ir para o jogo e atuar exatamente 90 minutos. Mesmo com febre, mesmo com dor, mesmo se sentindo mal, Paulinho Paula fez questão de entrar em campo, atuar os 90 minutos e ser o responsável por dar assistência para o gol do Jair no final da partida.
Então, além de ser um baita de jogador, é um jogador que mostra a cada momento que passa comprometido com o projeto, é vascaíno de coração, tá muito animado, tá muito feliz com esse momento na sua carreira e eu tenho certeza que dará muito certo com a camisa do nosso Cruz Maltino. Esse é Paulinho Paula, esse é o Vasco da Gama e é claro, né, a gente espera que o Vasco não caia e o Vasco não caia. Domingo tem essa decisão, é ficar de olho, é um alerta ligado, mas vamos com tudo. Vambora, rapaziada, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo. Esse foi o Fala Gigante, já já estaremos de volta com Boa Noite Gigante, é claro, contando sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.